Hoy Deus abençoe a todos vocês. Les saluda el pastor Marcelo Parrella. Eu soy argentino y moro en Brasil, Río de Janeiro. Hoy voy a entrevistar al pastor Fernando Alves Nando, de Brasil, en la ciudad de São Paulo. Sea bienvenido, pastor. Amém. Paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que... Amado pastor, ¿cómo era su vida antes de conocer al Señor Jesús? Antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer Jesus, na verdade eu tinha vários problemas, né? Na infância já, eu tinha dificuldade para dormir, eu não conseguia dormir, porque na minha infância, desde os 5 anos até os 12 anos, 13 anos por aí, eu tinha uma dificuldade muito grande de dormir, porque eu via vultos, eu via vozes, eu acordava assustado. E era muito complicado, porque na casa que eu morávamos eu, os meus avós, os meus tios, né? E de madrugada ninguém dormia, porque à noite eu acordava, às vezes assustado, e vendo coisas e vendo vultos. Então eu acordava gritando e ninguém dormia. Isso daí foi toda a minha infância, dos 8 anos, dos 5 anos em diante, até mais ou menos os 12, 13 anos. Aí, por causa dessas perturbações, a minha família começou a arrumar um meio de tentar me ajudar, para ver o que seria essas coisas que aconteciam, por que eu tinha essas visões, por que eu não conseguia dormir, por que eu via esses vultos. E através dessa ajuda que a família deu, na verdade eles achavam que estavam ajudando, né? Então eles me levaram para o espiritismo. Então, quando eu tinha 13 anos mais ou menos, eu comecei a ir para o centro espírita, para ver se amenizava, se resolvia essa questão desses vultos, dessas assombrações, desses espíritos que eu via quando eu era criança, né? E era uma coisa muito ruim, era uma coisa muito horripilante, porque eu via a olho nu. Às vezes não necessariamente eu precisava estar dormindo. Às vezes eu acordava com um espírito, um vulto aos pés da minha cama, ou às vezes eu, de olho aberto mesmo, eu via as coisas. Então, por exemplo, o meu avô, ele achava que eu tinha problema mental por causa dessas coisas que eu falava, que eu via, né? E dizia que eu tinha problema na cabeça, que eu não era certo no juízo, que eu tinha algum problema mental, mas não era uma perturbação espiritual. E aí, com 12, 13 anos, eu fui para o espiritismo, para desenvolver lá, porque eles disseram para minha família que eu tinha que desenvolver. Só que lá eu não encontrei nem a libertação e nem paz de espírito. Ali eu frequentava e tudo, mas eu não consegui encontrar aquilo que eu realmente almejava. E foi muito curioso, porque eu, muito novo, com 13 anos mais ou menos, eu já procurava encontrar Deus desde cedo. Então eu fui também, tentei me relacionar com as testemunhas de Jeová, tentei ir na igreja católica, tentei ir em várias denominações, mas eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade, parece que faltava alguma coisa. Além desses problemas que tinha para dormir, que eu não conseguia dormir direito, essas perturbações, eu também tinha umas crises de asma muito forte, eu não conseguia respirar direito, atacava os meus pulmões, aí eu ficava tossindo e cansado, algumas vezes, algumas épocas do ano,
e eu não conseguia nem andar. Às vezes eu andava me apoiando pelos móveis da casa quando me dava essas crises. Então, antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer a palavra de Deus, eu tinha vários problemas espirituais, problemas de saúde, porque na época eu não sabia, né? Mas esses problemas eles eram em decorrência desses ataques espirituais, porque os espíritos malignos eles trazem doença também, trazem perturbação, né? E era isso que tinha, né? Isso começou muito cedo, né? Então a minha infância praticamente eu tinha uns momentos de alegria quando eu estava brincando com os meus amigos, mas quando eu estava em casa eu não tinha paz. Entendeu? Uma hora eu estava doente, outra hora eu estava perturbado, dizendo que eu estava vendo coisas, que eu estava vendo vultos. Então, antes de conhecer Jesus, a minha vida era assim, Pero era pastor, uma vida cheia de perturbação, de enfermidade. pastor, ¿cómo era que esos espíritus lo tomaron al Señor? ¿Cómo usted cree que esos espíritus entraron en usted o lo perturbaban? ¿Usted estaba endemoniado? ¿Usted estaba presionado por estos espíritus? ¿Será que algún pariente, su pai, mai, eles hicieron algún trabalho o es algo hereditario? Eu creio que era algo hereditário por conta do envolvimento que a minha família tinha com, ainda até hoje, alguns familiares meus, eles são envolvidos com ocultismo. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele é um Deus zeloso, né? Que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem o Senhor, né? E na verdade, assim, eu não era possesso, não tinha manifestação. Até onde eu saiba, nunca tive problema de manifestação demoníaca. Eu acredito que essas coisas aconteciam por causa do envolvimento desses meus parentes com essas práticas ocultistas de ir para as florestas, para as matas, de fazer trabalhos, de se envolver com esse mundo sombrio em troca de bens materiais. Isso Y era uma al prática, ser vos una crianza, eso es más sensible y pegaba en vos, no en los era mais, adultos. era mais sensível. Estava desprotegido, não tinha sido batizado, né? Eu fui batizado na Igreja Católica, eu tinha acho que 11 anos. Demorou muito tempo para ser apresentado, para ser batizado. Não tinha cobertura espiritual, não tinha conhecimento. Então, por essa questão, é que aconteciam essas perturbações. Eu morava num lugar onde tinha essa frequência. Esses espíritos eles frequentavam ali o lugar aonde eu morava, eles tinham acesso, né? E como eu era criança e não rezava para dormir na época, não tinha conhecimento de nada sobre vida espiritual, não sabia de nada. Minha avó depois que foi me ensinar a rezar para dormir, essas coisas, mas eu não tinha conhecimento. E era uma coisa muito ruim. Então, o envolvimento deles com essas práticas trouxeram várias consequências. Primeiramente, perturbação. E até hoje, a maioria das mortes acontece na minha família, no caso, grande parte das mortes que acontecem tem um histórico muito grande de câncer. A minha madrinha morreu de câncer, a minha tia, há 3 meses atrás, morreu de câncer, o meu avô morreu de câncer. Então, tem um histórico familiar, porque esses espíritos malignos, no caso, eles trazem perturbação, como eu já disse, perturbação do sono, gritaria e doenças na alma e doenças no corpo também. Então, a porta de entrada para essas coisas era esse envolvimento que tinha. E aí eles acabaram me levando para esse lado também, né? E só que Deus ¿Vos é practicó maravilhoso. también algo de espiritismo, esas cosas? Pratiquei,
Pratiquei. Quando eu entrei, eu recebi uma guia branca, né? Uma guia branca é uma guia de iniciante. E eu usava essa guia, tomava os banhos que tinha que tomar, né? Que eram os banhos eles falam que é banho de obrigação, né? Banho para... Eles diziam que eram banhos para abrir os caminhos. E, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Eu acreditava, né? Eu tomava esses banhos de erva, e lá nas reuniões, nas sessões, eu praticava também, porque ali eu tocava aqueles tambores, né? Que eles falam que, no caso ali, eu era um ogã, que eu tocava esses atabaques, esses tambores lá, mas nunca incorporei nada, nunca abri meu corpo para receber esses espíritos. Lá nas reuniões que tinham, eles recebiam lá os caboclos lá, as entidades e tudo, mas eu via tudo aquilo dali, eu não entendia muita coisa e também não estava me ajudando. Eu achava uma coisa muito sombria, muito pesada, né? E ¿Y usted mesmo assim, cómo se encontró con Jesús? ¿Cómo se encontró con la palabra de Dios? então, eu creio que o meu encontro com Jesus se deu pelo fato de que, por exemplo, toda vez que eu via um crente, ou o Testemunho de Jeová, por exemplo, eles sempre iam lá nas casas de sábado, né? E todas as vezes que eu via um Testemunho de Jeová, eu era o único que atendia. Minha família, ela mandava falar que não tinha ninguém em casa, para não atender, para não conversar com eles. E eu atendia, conversava com eles falavam da palavra para mim, até cheguei a fazer algum estudo com Testemunhos de Jeová, mas não segui. E toda vez que eu encontrava que eu via um crente ou que eu via alguém que ia para a igreja, eu procurava me aproximar dessas pessoas. Então, um encontro com Jesus foi assim. Eu tinha uma sede de Deus, eu tinha vontade de conhecer Deus. Eu não conhecia Deus, eu andava com um crucifixo na corrente, no pescoço, mas eu não conhecia Deus. E um dia eu estava na rua, sentado lá numa escada, ali, sozinho, e nesse dia eu estava um pouco triste, porque eu tinha uns amigos e eles viajaram, né? Acho que eles foram para a praia, eu não me lembro. E eles não me levaram, então eu não entendia o porquê dessas coisas. E aí apareceu um jovem que tinha estudado comigo na escola, e na época que ele estudou comigo, era uma pessoa assim bem desordeira, né? Bem bagunceira, assim, bem, como que eu posso dizer, uma pessoa fora das regras, né? Não obedecia a ninguém. Ele era um jovem que não servia de referência. Só que nesse dia ele apareceu na minha frente, estava bem vestido e falando diferente. E ele veio falar comigo, me cumprimentou, e eu perguntei para ele, eu disse, olha, você está tão diferente do que eu te conheci na escola. E ele me disse, eu estou diferente porque eu encontrei Jesus. E aquilo me despertou uma curiosidade muito grande. E eu falei para ele, nossa, que interessante, né? Até o seu semblante, o seu jeito de falar mudou. E ele era uma pessoa, esse jovem, antes ele era uma pessoa que ele falava muitos palavrões, era cheio de zombaria e essas coisas. E o que me chamou a atenção nele foi o comportamento dele, a forma como ele se expressava. E ele começou a falar comigo sobre Jesus. Ele falou, olha, encontrei Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele começou a explicar para mim. E aquilo dali foi como se você derramasse água numa terra seca. Comigo essas palavras, e eu me lembro que eu fui deixando ele falar, e ele foi ministrando ali a palavra comigo, e aquilo foi me saciando, foi me dando a certeza que era aquilo ali que eu precisava.
Aí eu perguntei para ele, eu disse, olha, mas o que eu preciso fazer para ser assim igual você? Porque eu vejo que você está bem, eu vejo que você está feliz, e eu queria também participar disso. Ele disse, olha, você tem que nascer de novo. Você tem que fazer uma aliança com Deus, você precisa ir para a igreja, mas em primeiro lugar você precisa aceitar Jesus. E a ele, o que precisa fazer para aceitar Jesus? Aí ele me respondeu, você pode aceitar Jesus agora mesmo, se você quiser. Você pode aceitar a Jesus, só que você tem que ter um compromisso. Você vai precisar ir para a igreja, você vai precisar frequentar as reuniões, vai ter que renunciar às coisas do mundo. E ele me explicou tudo que eu tinha que fazer. E aí eu fiquei pensativo assim, por menos de um minuto, mas eu tomei uma decisão rápida, porque aquilo dali, as palavras que ele fala no Evangelho, entrou no meu coração e me deu certeza que era aquilo que faltava. Eu falei, olha, eu quero aceitar Jesus. Ele falou, você quer aceitar Jesus? Até ele ficou surpreso, porque eu quis aceitar Jesus ali na rua mesmo. E ele ficou tão surpreso na época, ele falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero, se puder agora ou não pode? Ele disse, não, pode sim, se você quiser agora, pode. Eu falei, então tá bom. Então, eu fiz uma oração de confissão na rua mesmo, ali, e ali eu entreguei minha vida para Jesus. E aí, assim, aí eu aceitei Jesus e no outro dia, acho que eu aceitei Jesus, era num sábado, parece. E no outro dia tinha escola dominical pela manhã na igreja presbiteriana, né? Aí no outro dia de manhã, eu levantei cedo, peguei uma Bíblia que eu tinha, uma Bíblia católica, bem grandona, e fui para a igreja. Um cabelão, tinha um cabelo grandão, assim, um black, um crucifixo, uma correntinha no pescoço, e fui para a igreja. O semblante ainda não tinha sido transformado, né? Então estava um pouco meio malandro, assim, meio carrancudo, e fui para a igreja. Aí quando eu cheguei na igreja, o pastor ministrou a palavra lá, e eu fiquei numa alegria tão grande, que era uma alegria que eu nunca tinha sentido essa alegria. Era uma alegria, para que vocês tenham ideia, eu fiquei numa felicidade tão grande, que eu aceitei Jesus nesse culto também. O pastor fez o apelo, eu aceitei Jesus, e ela visitava outras igrejas. Aí toda igreja que eu visitava e perguntava se alguém queria se render, eu ia lá na frente, de tão alegre que eu fiquei. O pastor da igreja me chamou um dia e disse, olha, não precisa mais se você ficar aceitando a Jesus toda hora. Só que isso daí era a alegria da salvação, né? Eu queria aceitar Jesus em todo culto. Toda que eu ia, eu aceitava Jesus de novo. Eu fiquei numa felicidade tão grande, uma alegria tão grande, uma paz de espírito tão grande, que toda reunião eu ia lá e levantava as duas mãos, né? E aí comecei a sentir aquela paz, aquela alegria. Eu comecei a sentir um algo assim especial que eu não sentia, que os meus sonos, por exemplo, eu deitava, dormia, né? Eu comecei a ter sede de Deus, comecei a ler a Bíblia, comecei em todas as reuniões, participava de todos os trabalhos, tinha atividades esportivas na igreja, que é importante também para a integração dos jovens, né? Eu participava, retiros espirituais, e aí a igreja ela foi me acolhendo, me abraçando, e eu me senti em família, né? Me senti em família. E foi o começo da minha caminhada, em 1900, e eles não entendiam, né? A minha conversão, e aí foi necessário, nesse tempo, eu começar a morar sozinho, porque quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma vontade muito grande de orar. Então eu orava para comer, eu orava para dormir, eu orava várias vezes no dia. Isso aí incomodava meus familiares.
E aí começaram a acontecer algumas coisas assim que obrigado eu depender totalmente de Deus. Tive que começar a depender de Deus. E esse aí foi um processo que eu passei no início da minha conversão, um processo muito complicado, porque eu aceitei Jesus em 88, se não me falha a memória. E a minha família não entendia, e aí eram problemas espirituais, convivência, né? Luz e trevas. Então não tinha como mais estar ali no mesmo ambiente. E aí foi nesse tempo aí que eu encontrei na igreja uma família, um abrigo. Eu encontrei na família um abraço, na igreja, né? Eu encontrei esse apoio, porque a igreja me abraçou, a igreja me acolheu. E os irmãos da igreja me acolheram e ofereceram lugares para que eu morasse. E eu passei essa fase da minha conversão durante alguns anos sendo acolhido pelos irmãos da igreja, né? Então foi nesse tempo aí dos 16 anos, mais ou menos, 17, 18, na fase do Alista Exército, foi que eu tive um encontro com Deus, que eu comecei a desfrutar da paz que eu procurava desde a minha infância, que eu não tinha, né? Então foi uma coisa muito forte a minha conversão e Aí nesse que dura processo até hoje, você, e graças. aí nesse proceso você ficou libre de todo eso que lo poseía, lo atormentaba, no podía dormir, no podía tener paz, no tenía alegría, estaba siempre con el semblante caído, estaba triste, ¿no? Aí você começou a experimentar el amor de Dios en su vida. Y Dios se manifestó, aunque también las entidades, ¿no?, se manifestaban en su hogar a través de los familiares y lo corrieron. Y la iglesia abrió en você la posibilidad de ficar con ellos. Y ahí la familia de Dios, la familia de Dios se manifestó en su vida. Y ahí, ¿qué mudó? ¿Qué mudó en su vida? ¿Cómo fue ese despertar y llegar al pastorado? Então, aquelas crises de asma que eu tinha comentado com o irmão que eu tinha algumas crises respiratórias, isso daí, depois eu não percebido, né? Mas foram passando alguns anos e aí eu percebi que eu não tinha mais essas crises, esses ataques violentos de asma, nunca mais eu tive, nunca mais. Mudou que essa paz que eu não tinha, eu encontrei essa paz em Jesus Cristo, e aí eu comecei a ter mais desejo pela palavra, comecei a estudar a palavra, aí fui passando por algumas denominações, e demorou um tempo assim para ser obreiro mesmo, né? Fui diácono na Igreja Internacional da Graça, e depois eu passei para um outro ministério, que é o Ministério Assembleia de Deus, ali em 2007, eu fui consagrado evangelista, né? Foi um tempo de fervor, de busca muito grande, né? Pelo Espírito Santo, pelos dons espirituais, buscando a Deus, orando. Aí fui batizado com o Espírito Santo, com o dom, as virtudes, né? Dons de língua. E aí em 2007 eu fui consagrado evangelista, e em 2010 eu fui ordenado pastor pela Igreja Assembleia de Deus SEMAD. Fiquei 13 anos nesse ministério, dirigindo igreja, como pastor, pastor local, né? Essa igreja ela tem apóstolos, né? E eu era pastor local. Mudou que, com o passar do tempo, você vai crescendo, vai se envolvendo, vai desejando mais, quer almas, quer participar, né? Hoje nós temos aí um projeto de entrar nas casas, de ajudar as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, de muitas doenças na alma, né? Depressão, ansiedade, essas.
E a nossa visão, ela é uma visão apostólica, onde que os apóstolos, eles começaram a pregar o evangelho entrando nas casas, entrando nas aldeias. Eu até prego em algumas igrejas, assim, algumas pessoas, alguns pastores me chamam para pregar, eu vou lá, ministro, prego a palavra, mas eu gosto mais de trabalhar no corpo a corpo, de pessoas, de orar por aqueles que estão caídos, de ajudar as pessoas a se levantarem. E já existem várias pessoas que a gente ajudou a se levantar. Alguns hoje já são obreiros. Tem um irmão que nós também fizemos culto há um tempo atrás. Ele se levantou, se tornou obreiro. Hoje é um apóstolo de uma igreja aqui em São Paulo. Então, o que mudou foi essa transformação que aconteceu. Porque quando Jesus ele entra a luz e as trevas permanecem. Então, sai a doença, sai essas coisas hereditárias, de família, espíritos familiares, doenças, essas coisas, tudo foi embora. Tudo foi embora quando Jesus entrou. Então, essa hoje é a nossa vida, é o nosso prazer. Estar na presença de Deus durante todos esses anos. E a mudança, ela é radical. É uma mudança que requer a renúncia também, né? Porque os meus amigos que eu disse lá no começo, eu não tenho mais amizade com nenhum deles. Desses amigos que andavam comigo no passado, assim que eu aceitei Jesus, todos eles foram, cada um tomaram seu rumo e foram se distanciando, foram se afastando, e só ficou eu mesmo, né? Que comecei para a igreja, eu não precisei despedir deles, não precisei nada, a única coisa foi aceitar Jesus. Quando eu aceitei, todas essas amizades se afastaram. Foi em questão de 15, 20 dias, todo mundo se afastou, né? Essa foi a primeira coisa que eu percebi. Que eu percebi era coisa, que as pessoas, elas, aqueles que estão nas trevas, eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas, né? Então todo mundo correu quando a luz veio, né? Foi um particular de Deus comigo, né? Porque Deus já sabia que tinha essa sede, né? Dentro do meu coração. Você já era um escolhido, então Deus quita tudo o que pode fazer que você erre, né? Então lo fortaleceu na igreja, le deu uma força e hoje está aqui dando testemunho conosco e eu agradeço a você por este tempo. Queria perguntar a você Sim. como pode as pessoas entrar em contato com o Senhor? Para entrar em contato comigo, eu tenho um Facebook, que é Pastor Fernando Cruz. Esse é o meu Facebook, né? Pastor Fernando Cruz. Pode me encontrar no Facebook. Eu tenho um Twitter também, que é Pastor Fernando Cruz também, mas eu quase não entro no Twitter. Tem mais o Facebook. Tem um telefone aqui em São Paulo também, que é o DDD 11, né? DDD 11 97635 1202. Esse é um telefone que, quando as pessoas elas precisam de visita ou de alguma ajuda, eles entram em contato comigo por esse WhatsApp, e aí a gente vai, e às vezes faz uma visita, às vezes essa visita precisa ser um culto, né? Que nem agora, na semana que vem, no dia 2, nós vamos para o Mato Grosso do Sul, é outro estado, se Deus assim permitir. Vamos fazer uma obra lá no estado do Mato Grosso, pregar a palavra de Deus ali, e aí, no caso, é da família da minha esposa, né? Que nós vamos lá pregar a palavra para minha cunhada. Eu tenho esses dois canais, o WhatsApp e o Facebook. O Facebook ele é mais fácil, ele é mais acessível, né? Porque daí você consegue falar com pessoas de outros estados, né? E tem sido uma bênção muito grande. Alguns anos atrás, nós conseguimos resgatar
uma mulher também lá em Santos, na Praia Grande, que estava com problemas também no casamento, problemas com espiritismo, problemas de perturbação, tentando suicídio. E através do Facebook nós conseguimos ajudar essa mulher, e hoje ela é uma mulher de Deus, é uma missionária lá na Praia Grande. Então, qualquer pessoa que quiser me encontrar, pode me encontrar pelo Facebook, por esse Facebook, Pastor Fernando Cruz, que é o que eu mais uso para fazer essa obra aí. Y pastor, ¿qué palabra puede dar a estas personas que estuvieron en esta condición, que estuvieron en el espiritismo, que están necesitando una palabra de Dios? Bom, pastor, eu deixo para os irmãos uma palavra no Evangelho de João, no capítulo de número 10, né? Quando Jesus ele diz que ele é o bom pastor, né? E o bom pastor ele dá a sua vida pelas ovelhas, né? E eu quero dizer para os irmãos que o bom pastor ele procura suas ovelhas, né? E só existe um caminho mesmo. O caminho é Jesus. Qualquer pessoa que esteja no sofrimento, que esteja sem paz de espírito, que esteja precisando de uma solução, precisando de algo que só Deus pode dar. O caminho é Jesus. A palavra de Deus diz, no capítulo 10, e versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Qualquer coisa fora disso, se a sua vida não é abundância, se a sua vida não tem qualidade, se você não tem qualidade de vida, se você não tem paz, você está fora do plano original de Deus. E o plano de Deus para a sua vida é uma aliança permanente com Ele. Que um ladrão é o inimigo, roubar, matar e destruir. O roubo já causa dano, mas ele não quer só roubar, ele quer matar. E quando ele mata, ele destrói uma família. Então esse é o plano do inimigo, mas o plano de Deus é para que você tenha vida e tenha com abundância. Então o conselho que eu tenho para essas pessoas é que elas busquem ter uma aliança com Deus, que elas busquem fazer um propósito com o Senhor Jesus, para que a sua vida tenha qualidade, para que você tenha paz, para que você verdadeiramente possa provar o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero deixar para você João capítulo 10, versículo 10. E o versículo 11 diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que interessante. O Senhor Jesus, ele dá a vida. Por que acontecem as coisas comigo? O Senhor Jesus, ele foi me buscar porque ele já sabia que tinha no meu coração. Então, aonde tiver uma pessoa clamando, onde estiver sofrendo, se esse é seu estado e a sua condição, o Senhor Jesus ele vai ter um encontro com você. Assim como foi com Saulo no caminho de Damasco, quando o Senhor ele quer salvar alguém, ele salva. Se você tem o desejo no coração de ter uma vida melhor, se tem uma igreja perto da sua casa, se tem um grupo de oração, procure alguém, procure se relacionar a essas pessoas, procure se aproximar de Deus, porque ele tem pressa em paz, te dá alegria, te dá tranquilidade, te dá a salvação, que é o bem mais precioso, né? Que o dinheiro não pode pagar, não pode comprar. O bem mais valioso, ele é de graça, é a salvação da alma, né? Então, o conselho que eu tenho para essas pessoas é que elas corram pressa para os braços do Pai. Jesus disse, eu sou o bom pastor,
E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus já morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O preço já foi pago, né? E Deus, ele não se contenta quando ele vê uma pessoa no sofrimento. Se você lê os evangelhos, por exemplo, as em que Jesus entrava, quando Jesus foi no tanque de Betesda, ele foi lá e curou aquele paralítico, porque ele não tinha ninguém que pudesse colocá-lo dentro da água. Olha que interessante, havia centenas de pessoas ali. Só que cada uma daquelas pessoas tinha alguém que ajudava elas a entrar no tanque de Betesda. Jesus foi exatamente tratar com aquele rapaz que não tinha ninguém que pegasse ele nos e colocasse dentro do tanque, né? Então, a vontade de Deus não é ver você vivendo uma vida de sofrimento. Quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus, ele ia nas cidades e ele curava todos aqueles que estavam enfermos, todos aqueles que estavam endemoniados, todos aqueles que estavam pelo menos se esforçando para poder ter um encontro com ele, como foi com aquela mulher do fluxo de sangue, que se rastejou, se arrastou até tocar na orla do manto de Jesus. Então, meu amado, Deus quer te dar. Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua história e te dar a salvação. Tá bom? O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amén. Que Deus possa fazer essa teu coração, te dê paz e que você tome uma decisão ainda hoje, entregando a sua vida, entregando o teu caminho ao Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quero agradecer, apóstolo, por essa oportunidade de poder falar da palavra de Deus aqui. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amén. Muito obrigado, pastor, por este momento que el Señor ha dado. Nos ha enriquecido su testimonio, nos ha fortalecido en la fe. E eu queria pedir a você, querido amigo, amiga, que está escutando este testemunho, déjese usar por Deus. Compartilhe este testimonio con amigos, con familiares, en sus redes sociales, porque Deus quiere bendecir a muitas pessoas. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe grandemente a ti e a toda tu família. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe cada um, cada irmão que está participando de chegar essa mensagem. Que a sua casa seja abençoada, sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.